Não, você não tá no vídeo errado, não. Você não tá no vídeo errado, não, viu, irmão? Fique tranquilo. Explicando aí porque o negócio do bolo e o vídeo falam sobre bases espirituais. Bom, o bolo, que é o resultado final que queremos em nome de Jesus, é o convívio com Deus. Um convívio ali parceiro, estar mais próximo dele e também sermos parecidos com Jesus. Então, esse é o nosso resultado final. Mas para que termos o resultado final, precisamos ter os nossos ingredientes certos para resultar no nosso resultado final. Para a gente ficar bem perto de Deus, bem perto dele, é um convívio diário. Como assim, Isabelle? É um convívio diariamente. Todos os dias um pouquinho. Todos os dias um pouquinho. Até que o nosso resultado, a gente possa chegar nisso. Vamos começar com a base do básico. Se você não tiver isso, irmão, você não vai ter nada. Porque se a base não vai ter ali o bolo fofinho, bonito, apresentável. Então, a nossa base é a oração, que vai ser os ovos. Se a gente não ter os ovos na nossa receita de bolo, vai bagaçar tudo. O bolo não vai ficar fofinho. O bolo ele não vai incorporar massa. Então, ele tem ali uma grande importância. Em Mateus 7,7 fala assim: peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E aquele que bate a porta, será aberta. Então, esse versículo, Deus nos convida a que possamos conversar com Ele. Porque uma oração é basicamente nós conversando com o Pai. Entendeu? E em Mateus 6,7 diz: e, quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não seja igual a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Nesse mesmo versículo, fala um modelo que próprio Jesus mostra pra gente, para nós orarmos. Então, se vocês quiserem um modelo para vocês conseguirem orar, se vocês acham que não sabem orar, pesquisem o que vocês acharão, porque se eu falar, minha irmã, tô ao máximo tentando falar o menos possível, que é bem difícil. Mas, enfim, Deus, Ele quer nossa sinceridade. Deus não quer balelas, Deus não quer uma oração de 1, 2 ou 3 minutos. Se você faz, amém, irmão. Mas Deus, Ele quer sinceridade. Se a oração de 1 segundo, de 1 minuto, de 2 horas, tem sinceridade. É isso que Deus se agrada. E em Romanos 26 até o 27, ele fala que o próprio Espírito Santo de Deus, ele traduz para Deus o que estamos falando com gemidos inexprimíveis e nós não sabemos orar. Mas o Espírito Santo, ele tem esse papel de traduzir. É a coisa mais linda. É a coisa mais linda. Deus já sabe até o que você vai pedir, mas Ele quer escutar o que você tem a dizer. Então, Deus sim está escutando as suas orações. Vamos para o segundo, que é o jejum. E o jejum, o ingrediente do bolo é o leite. Irmãos. Meu pé aparecendo, misericórdia. Irmãos. O leite que a gente acha que não vai dar em nada, só porque ele não tem um gosto assim, uau. A gente acha que não vai dar em nada no bolo e não coloca. E quando você bota no bolo, irmão, fica molhado. Foi bem específico o jejum, porque eu sei. E já fui esse tipo de adolescente que não gostava de jejum. Odiava fazer jejum. Mas se você soubesse a importância do jejum na sua vida, mudaria completamente a sua vida, juro. Em Mateus 4:1 até o 4 fala assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome.
O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Além dessa vez que ele foi tentado pelo diabo, já tem a segunda vez. Então foi 3 vezes que Jesus foi tentado pelo inimigo. Então, quando Jesus ele começou a fazer ali o jejum dele, ele estava começando a ser esperto, a ficar ligado. Por quê? Quando você faz o jejum, você fortalece o seu espírito e não a sua carne. Então Jesus estava espertão, estava ligado, estava pegando a visão dali do que estava acontecendo. E assim, quando ele fortaleceu o espírito dele pelo jejum, ele venceu o inimigo e não caiu nas armadilhas que o inimigo mostrou para ele. Então, você está pegando a visão da importância desse instrumento espiritual que Deus nos deu? Eu vou falar as 3 coisas do porquê fazer o jejum. O primeiro é para fortalecer nosso espírito, como Jesus fez. O segundo é para um propósito de vida, da sua vida. E o quarto é para tirar espíritos malignos da sua própria vida. Em Marcos 9:29, Jesus respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. A terceira coisa é ler a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso fermento especial. Porque se o bolo não tiver um fermento, ele não cresce. Então, quando lemos a palavra de Deus, nós crescemos espiritualmente, em sabedoria, em conhecimento de Deus. A palavra, ela muda vidas. Então, por isso é a grande importância da palavra de Deus. A gente está fazendo a leitura diária dela. Isabelle, são 194 bilhões de livros. Irmã, se Deus colocou 194 bilhões de livros que estão na tua mente, é porque é de grande importância. Literalmente, a Bíblia é um guia do que devemos fazer e o que não devemos fazer. Então, se fosse você, eu ficaria esperta, velho, e pegava esse livro e começava a ler, porque vale muito a pena, juro pra você. Em 2 Timóteo 3,16, fala assim: Toda escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E em Salmos 119, 105 fala mais sobre isso. Fala assim: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A quarta coisa é praticar a palavra de Deus. Nessa parte aí vai pegar em muita gente. Por quê? A palavra de Deus fala sobre correção, fala sobre posicionamento, fala sobre várias coisas que muitas pessoas não gostam e nem pensam em fazer. Mas, irmão, não é o que estou falando, não. É a palavra de Deus. Eu vou mostrar isso agora para você. Em Tiago 1, 22 até o 24. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Resumindo, se você vai para os cultos ou lê a palavra e não pratica, você está jogando seu tempo fora. Você colocar o fermento e não botar a farinha, vai crescer o quê? Vai crescer nada. Mesmo tendo o fermento ali, porque precisa de uma massa, precisa de algo homogêneo para crescer. Para quinta e última, que é vigiar. Vigiar o nosso olho.
Aí eu fiquei pensando, sabe aquele mediador do óleo que tá tendo agora? Não tem a boca do óleo que cai o óleo, da garrafa do óleo? Então, esse mediador tem um lado que coloca mais óleo no alimento, nosso exemplo aqui é o bolo, e tem outro lado que coloca bem menos. Então, quando você coloca o óleo em uma colher para colocar no bolo, ou coloca despejando assim mesmo, você tem que ficar atento para não errar, para não colocar muito e ficar o bolo fritando lá, ou para não ficar seco. Então, vigiar é você estar atento. Atento no quê, Isabela? Atento no quê? Atento nosso foco, que é Deus, e para percebermos antes de deslizar para o pecado. Por quê? Vou dar uma notícia aqui para você. Antes da gente deslizar de fazer algum pecado, há indícios. Exemplo, quando a gente ficar com raiva, em vez de a gente se acalmar, da raiva passar, e ali se acalmar e respirando fundo, quanto mais a gente alimenta essa raiva, vem a ira, que é um pecado. Então, se a gente está percebendo que a gente está alimentando demais a nossa raiva, a gente precisa estar vigilantes, atentos, vigiando para não fazermos outro pecado conscientemente. Em Mateus 26:41, fala: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É isso, irmãos. Esse foi o vídeo. Maranata, ora vem Jesus. Tomara que esse vídeo tenha te ajudado. O desafio desse vídeo é: a todos vocês que não fazem nada disso ainda, o desafio é, a cada semana, você colocar uma meta disso. Então, por exemplo, a primeira semana de março, eu vou orar 2 vezes. Receba aí, irmão, esse desafio. Eu confio no potencial de vocês, amém? Tomara que esse vídeo tenha te ajudado, edificado a sua alma. E é isso. Até o próximo episódio dessa série. Tchau!